Por que você vai muitas vezes se consultar com o médico e você sai da consulta aliviado? 3 dias depois volta a dor. Você vai numa sessão de acupuntura, uma sessão de shiatsu, você sai dali, rapaz, está maravilhoso. Que mundo bom. Dá 4 dias você está como? Empenado de novo. Aí você acerta no médico. Ele dá o medicamento que é tiro e queda. Mas te diz tudo, e você está tomando o mesmo remédio que as pessoas disseram que foram curadas. E você toma aquilo e diz, até durou um tempo, mas depois voltei a ficar ruim. Sabe por quê? Números capítulo 14, versos de 1 a 12. Leiamos de forma alternada. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivessem morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, tendo que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará a terra que não existe nela. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Todos. Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. A igreja pode assentar-se? Nós temos nesse texto a história onde o povo de Israel, depois de passar anos e anos e anos vagando pelo deserto, finalmente se encontra próximo de obter a terra prometida. Finalmente se encontra na expectativa de cumprir o que seria a promessa dada a Abraão. Só que tem um porém. Para conquistar aquela terra, era necessário o quê? Dominar o povo que ali está. E você tem as pessoas que ao longo de décadas viram a mão do Senhor, lhe dando todos os passos, levando eles a cada tempo. Olha, você pode fazer um favor para mim? Você pode tentar abaixar um pouquinho o meu retorno? Ele está dando meio que uma microfonia aqui. Obrigado. Este povo, o tempo inteiro, vê a mão do Senhor. De manhã vem uma nuvem que impede que o sol escorrigue-lhes. De noite vem uma coluna de fogo que impede que esse povo passe frio e morra de frio no deserto. Este povo recebe maná que cai do céu. Esse povo vai conquistando e vai passando os lugares.
mas chega um momento onde está faltando pouco para conseguir a terra tão sonhada. E o que eles fazem? Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Uma pessoa pessimista é aquela que prefere acreditar que tudo vai dar errado, ou seja, vê dificuldades nas oportunidades e na maioria das situações. O pessimista, por norma, por definição, por natureza, não tem esperança ou confiança que coisas boas podem acontecer. O povo de Israel passa pelo deserto. Finalmente olha a terra e diz: é esta. Houve o relatório dos espias. E um grupo de espias disse: olha, volta que deu ruim. Os homens são gigantescos. As frutas são enormes. Não dá para a gente comer todas. Vai dar bom não. Vamos voltar. E você tem dois homens espias que dizem o quê? Nós, em relação a eles não são nada. Essa terra já é nossa. Nós demoramos muito para chegar aqui. Nós não vamos retroceder, não vamos voltar, é sempre para frente. E o que o povo faz? Murmura e diz o quê? Seria melhor ter ficado lá no Egito. Era melhor ter sido escravo. Era melhor continuar tomando chicotada. Era melhor que os nossos filhos fossem dados como mortos e jogados no rio. Era melhor que nossas filhas virgens fossem separadas e servissem como eram, de escravas sexuais. Isso é que era melhor. Eis o pessimista. Por natureza, não espera nada de bom. Mas nos dias de hoje, o pessimista recebeu um nome mais chique. Um nome com um verniz de mogno. Um envelopamento de mármore Carrara, branquinho rosáceo com traços de cinza. O pessimista hoje recebeu o verniz de 7. Então, quando perguntam para a pessoa: você está sendo pessimista? Pessimista não, eu sou cético. Deu na mesma, amigo. Você não acredita que a coisa vai dar certo. Simples assim. Talvez a diferença seja os cursos de mestrado, doutorado, uma especialização, mas no final das contas, dá na mesma. Você não crê que vai dar certo. A postura do pessimista, infelizmente, aí preste atenção. Veja como uma das grandes ciladas do maligno tem sido tirar do povo aquilo que nós falamos no domingo passado, que é o antônimo, é o oposto do pessimismo. O pessimista, ele sofre, sabe de quê? Primeiro, todo pessimista, ele é estressado. Todo. O estresse vem só por pessimismo? Não. Mas pessimismo traz estresse? Poxa, com certeza. Imagina, você olha esse sol, um dia lindo, imagina a força que o indivíduo tem que fazer para achar que esse dia está feio. Ele fica estressado. Ele tem que lutar contra a natureza das coisas. Ele tem que construir na imaginação dele que o dia hoje está feio. Todo pessimista é triste. E aí, nesse tempo de pandemia, onde as crianças passaram mais tempo em contato com os pais em detrimento do isolamento social, se os pais eram sadios, eram sóbrios, como essas crianças evoluíram e desenvolveram nos relacionamentos interpessoais. Mas se os pais eram carrancudos, eram pessimistas, ou se você quer um termo mais bonitinho, céticos, como essas crianças evoluíram nos relacionamentos interpessoais. Você vê que a Escritura diz que é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Você encontra crianças cristãs que elas não cantam mais.
elas carregam uma tristeza interior. E para nós que lidamos com crianças e vemos crianças dominicalmente, é líquido e certo. Você olha a criança enquanto pequena, espivitada, andando para lá, para cá, etc. E você olha o lar. E se o lar, uma característica do lar é a tristeza, o pessimismo, é a amargura, você vê que essa criança, por volta dos 8, 9 anos, ela começa a migrar para esse perfil. E ela entra na adolescência profundamente dark no seu interior. Isso é nítido, tu bate o olho e você vê. Todo pessimista é estressado, é triste, todo pessimista é cansado. Ele tem que fazer muita força para concentrar nele o fato de que o dia hoje vai ser ruim. A quantidade de pessoas que passam por ele dão bom dia, a quantidade de pessoas que estão torcendo por ele, mas por definição ele é cansado. Por quê? Porque pessimismo cansa. Mas o indivíduo não percebe. E aí você tem a palavra de Deus, a Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta à igreja. A Bíblia ainda é a nossa única regra de fé e prática, queridos? Podemos falar de acordo com a palavra de Deus ainda? Então, prosseguindo. A palavra do Senhor diz: jovens, eu vos escrevi porque sois o quê? Sois. E a palavra de Deus está em vós e tem vencido o. Jovens, eu vos escrevi porque sois. Cadê essa força hoje? Você olha crianças, adolescentes já cansados. Mas é um cansaço que não é físico apenas, é interior. Porque o tempo inteiro os pais querem convencer o quê? Não vai dar certo, não vai dar bom, não vai dar ruim, esse mundo vai acabar, esse mundo do diabo, isso aqui não presta, isso aqui não vai dar bom, o Brasil vai acabar, os Estados Unidos já acabou, vamos dizer, tudo está ruim, tudo não presta. Você imagina uma criança ouvindo isso, desde pequena, vai passar em um concurso? Para quê? Para estudar. Mas pai, o senhor já estudou, e o senhor diz que o mundo está ruim. Vou estudar não, pai. Para quê? A palavra do Senhor diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Cadê a força da juventude? Todo pessimista é desanimado. E aí, amigo, vamos lá? Tem que ir, né? Tem que ir. Por mim eu não ia não, mas tem que ir, se a gente não for, não ganha, né? Tem que ir. Todo pessimista, por definição, ele perde gradativamente qualquer esperança de alguma coisa dar certo. E o casamento, como é que está? Estamos casados, né? Vamos ver. Tem certas coisas que não dependem de nós, está nas mãos de Deus. Olha isso, amigo. Tem noção do que é isso? E a família, e as crianças também? Vamos ver, né? A gente cria, mas sabe como é que é, né? Destino é destino, loteria. Vamos ver. Como é que está o seu trabalho? Estou trabalhando, né? Mas vamos ver como é que vai ser isso aí, vamos ver. Como é que está a saúde? Vamos ver, né? Vamos ver. Tem os exames para fazer, eu não faço, mas vamos ver. O indivíduo pessimista sofre de uma profunda baixa autoestima. Você tem Israel aqui, 40 anos no deserto. Ganhando, perdendo, ganhando. Quando chegam na boca de entrar na terra prometida, como é que eles estão? Era melhor ter sido escravo no Egito do que chegar até aqui. Baixa autoestima. E não confunda a baixa autoestima com humildade. Humildade é só sei que nada sei. Baixa autoestima é a partir do pressuposto que o outro sempre será superior a você e você não tem nada de bom a acrescer ao ambiente ou a si mesmo. Todo
pessimista é solitário, é óbvio. Quem aguenta conviver com alguém que não sai nada de bom em termos de vida? Você não vê a associação de pessimistas unidos do mal amanhã. Todo pessimista é solitário. E ele ainda tem a pecha do seguinte: não, eu sou solitário porque eu sou um pensador solo, e só contemplando a solidão é que eu contemplo a finitude da vida e compreendo os dramas humanos. Não, você só é chato mesmo. É só isso. Não tem nada que presta, não. Você tem um verniz, tem um mogno, um verniz de mogno, um envelopamento de mármore Carrara. No mais, chatice, solidão. E ninguém anda com pessoas que, por definição, elas não conseguem exalar de si nada que aponta para o bem. Todo pessimista tem preocupação excessiva. Excessiva. Em 2020, no começo da pandemia, eu já estava... Vamos ver se o Facebook vai deixar passar essa, né? Em 2020, antes de começar a pandemia, eu já estava em vários grupos de Telegram com pessoas que trabalham desde a ideia de que Deus não existe até aqueles que dizem que Satanás é injustiçado, e eles defendem o satanismo como a perseverança e a predominância do ego em relação ao falso Deus que eles consideram ser Jesus. Eu estava acompanhando tudo isso. E boa parte desses grupos, principalmente os satanistas, para eles 2023 é um ano catártico. É um ano onde, segundo eles, na visão deles, finalmente teria-se o governo estabelecido do anticristo. E aí, estudando isso antes da pandemia, veio a pandemia, você fica em casa, e aí algumas pessoas que defendem esse raciocínio começam a ir a podcasts e começam a defender e a propagar de que 2023 é o ano da desgraça e do caos. E eu fui acompanhando nesses grupos a espiral por parte dos grupos evangélicos e por parte desses grupos que acham que 2023 é o ano do reinado de Satanás. Eu fui acompanhando a espiral de preocupação dos crentes, pessimismo dos crentes, baixa autoestima dos crentes, e a ascendência, o vigor, o brilho, a vontade, a raça, a gana dos satanistas e alguns ateístas. Isso me deu assim uma coisa que eu achei assim, fiquei perplexo. Sabe por quê? Estamos em 2023. Cadê? Ah, mas começou agora. Não. Tem 3 meses já. E se você conhece esses indivíduos que lidam com agendas ocultistas, você sabe que para eles o deadline é março. Se você conhece. O deadline é março. E como eles estão percebendo que não está dando em nada, alguns já começam a dizer que, na verdade, isso vai ser implementado em 2030. Então, eles esticam a agenda. Não, pode ficar tranquilo que o cronograma existe, as famílias da Terra que dominam o mundo estão reunidas, vai ser em 2030. E eles estão tranquilos. Alguns evangélicos, não são todos, entraram num estado de neurose, de preocupação excessiva, porque nada deu certo em 2023, o mundo vai acabar. E em um desses grupos eu me atrevi, eu perguntei, vem cá, quais de vocês são pastores ou missionários? Só para saber como vai ser o nível de perseguição. Pastores, 3, missionários, 4. Perfeito. Vocês, pastores e missionários, como é que vocês veem isso? E a resposta, vai ser o que Deus quiser. Agora que interessante. Quem em tese deveria estar preocupado, porque se vem o anticristo,
Se vem um governo mundial que arrebenta a igreja, mata os crentes, os primeiros a morrer seriam pastores e missionários. E pastores e missionários não estavam preocupados. Mas os evangélicos parecem que pegam esses temas e acham que é o RPG da vida real. Se você está acompanhando esse tipo de agenda, se você olha lá as capas, acompanha a capa do The Economist, se você fica pegando mensagens cifradas, e algumas delas são fato realmente, amigo, tem que fazer muito esforço para olhar esse dia e achar que o dia está feio, amigo. Você tem que fazer muita força para olhar para 2023 e dizer que é um ano ruim, amigo. Sabe por quê, amigo? Por que é um ano bom, amigo? Porque você está vivo, amigo. Se tu está vivo, está sentado aqui, está arrumado, está no ar-condicionado, está ruim por quê, amigo? Todo pessimista, infelizmente, sofre com crises de choro escondidos. Porque para todos ele tem que demonstrar segurança em ser cético. Todo pessimista sofre de insegurança. E página, para fechar com chave de ouro Brasil 2023. Todo pessimista sofre, sabe de quê? Irritabilidade. Essa semana eu recebi um vídeo, até briga de cadeirante com faca, meu. Entre cadeirantes, com faca. Sabe aonde? Dentro de um ônibus. Olha o nível da irritabilidade do brasileiro, amigo. Eu hoje peço licença para entrar na padaria, peço licença, moça, para escolher o pão, agradeço o pão que eu recebo, vou no caixa, dou 10 cumprimentos, boto lá para pesar, ela me dá o preço, eu não questiono, entrego o dinheirinho, recebo o troco, deixo um pouquinho para caridade, vou para casa, chego em casa e digo, ufa, acho que não irritei ninguém. Porque as pessoas estão muito irritadas, por quê? Não tem a ver com quem ganhou e quem perdeu. Tem a ver com a falta de esperança que ronda o povo brasileiro. Tem a ver com a esperança que sumiu dos olhares da população. Tem a ver com a história o tempo inteiro dizendo para nós o seguinte: olhe para a frente, Deus está nos conduzindo. Mas qual é o plano do maligno? Perca a esperança. Nada vai dar certo, não. Faz só o teu e vê todo mundo se lascar. Porque com a derrota dos outros, você vai poder provar o quê? Que você sempre foi o inteligentão. Só que a vida prossegue. Quantas pessoas estão fazendo tratamento de saúde? As pessoas são tão pessimistas que enxergam em um culto que funcionou, funciona ainda de maneira intermitente, lá em Ashbury, uma faculdade norte-americana. Olha um culto que já ocorre há 30, 40 dias de forma ininterrupta, não para. As pessoas olham aquilo como avivamento. Avivamento, sabe o que seria avivamento? Avivamento seria se as igrejas do mundo inteiro mandassem pessoas para ajudar as vítimas do terremoto da Turquia. Aí eu acreditava no avivamento. Aí sim, aí era avivamento. Avivamento é ser esses crentes que pregam esses avivamentos de congresso que tu tem que pagar para aprender como é que Deus fala. Avivamento seria se esses crentes entrassem nos hospitais e pedissem a Deus cura. Aí seria avivamento. Avivamento, igreja, seria se mensalmente nós consagrássemos ao Senhor nossos dízimos e ofertas, por quê? Vai para o Mocrível, vai para a PCA, vai para o IMPA, vai para o Amigo Presbiteriano, vai para o Lar Samaritano. Aí seria avivamento. Mas avivamento de ar-condicionado, com amplificador macho ligado, em que tu paga, esse avivamento vai para o bolso de quem? Que avivamento é isso?
Mas esse é o estado de coisas que nós temos vivido. A falta de esperança tira de nós a sensibilidade até para o óbvio. 40 mil pessoas ou mais soterradas em um terremoto. E a igreja no mundo olhando para Ashbury, perguntando: ali está o avivamento? E as pessoas do lado de cá debaixo de escombros. Mulheres parindo debaixo de escombros. Crianças clamando a Deus para que seus pais sejam salvos debaixo de escombros. E a igreja perguntando: Ashbury, será que o Espírito está descendo em Ashbury? Eis a consequência de um mundo sem esperança. Em um mundo sem esperança, nós não esperamos mais nada. E o que nós fazemos? Tudo que nos vem à mão é apenas um deleite macabro. A palavra do Senhor nos ensina. Olha o que diz o povo. A palavra do Senhor, capítulo 5, depois do povo ter dito o que disse: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Outras palavras, para a gente já deu. Estamos há 40 anos nessa marcha e não aprenderam nada. Para a gente já deu. Essa igreja tem 55 anos. Você já pensou se o conselho, nós vivemos aqui o conselho à época, olhasse o seguinte: 66, instalação do regime militar, ditadura. Sabe o que eles falassem? Plantar a igreja não. O Brasil vai acabar. Plantar a igreja não. Terrível. Aí 84 para 85, direto já. Imagina se o conselho à época, rapaz, agora vai acabar. Agora não, vamos começar a puxar o freio de mão, porque não sabemos o que vai acontecer, a instabilidade, não sabemos o dia de amanhã, a economia. Como é que era a economia de 84 para 86, hein? Era como? Era legal? Era melhor do que a de hoje? E hoje as pessoas estão querendo se suicidar. Os mais novos, tadinhos, eles não viveram isso. Mas os mais velhos que viveram isso. Aí em 86 entra o Sarney, porque o presidente eleito morreu, não pôde assumir. Se lembra do overnight? Lembra do overnight? Já pensou se o conselho da Igreja da Tijuca naquela época achasse que era melhor voltar a ser congregação, porque o que vai acontecer? Não sabemos. Aí em 90, entra o caçador de Marajás. Já pensou se o conselho da igreja dissesse, sabe o quê? Ih, rapaz, agora, não sei, né? Vai dar certo. Aí em 91, saque da poupança, aliás, confisco da poupança. O conselho dissesse o quê? Vamos tirar tudo, deixar em notas, vamos voltar a ser congregação, que não sabe o dia de amanhã. Vai acabar. Cruzeiro, cruzeiro novo. Cruzado, cruzado novo. Novo real, real. Só eu acompanhei 6 planos econômicos. Eu. E essa igreja sempre se manteve aberta. O que tem levado o povo de Deus a achar que a vida do próprio povo de Deus depende das circunstâncias políticas e econômicas? Eu não consigo entender. Pessoas se degladiando e perdendo a paz. Não consigo entender. Em tese, eu era para ser o mais preocupado, porque se entra no mundo um regime que mata crente, não tenha dúvida, sou o primeiro a rodar. Com os sermões que a gente prega aqui, que são censurados pelo Facebook e YouTube, diferente dos doutores de teologia que vendem curso e mantêm suas plataformas sem falar dos temas que nós falamos aqui, eu seria o primeiro a rodar. E sabe o que eu faço, amigo? Eu não estou nem ali. É pregação do Evangelho o tempo inteiro.
querendo trazer para você o seguinte: o que Satanás tem feito no meio do povo de Deus é tirar de nós o nosso maior recurso para enfrentar o cotidiano. Não é a fé. Fé nós temos. Você está sentado aqui na igreja, você está com a Bíblia no seu colo. Claro que você tem fé. Amor nós temos. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é. Mas e a esperança? Silêncio. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o... Desses três, porém, o mais importante é o... E a esperança? Como é que você enxerga o amanhã? Meu Deus! Igreja da Tijuca, é necessário retornar aos fundamentos. Pintando a grade da igreja em Paulo Afonso, nós não tínhamos recurso nenhum. E marcamos a reunião do conselho. O conselho era um conselho pau para toda obra. E obra para qualquer tipo de paulada. Nós começamos a ajeitar a grade para pintar. E ajeita a grade daqui, ajeita a grade dali, dá aquela lixada. E começa a grande questão. Meu Deus, cadê o dinheiro para comprar tinta? E sabe o que ocorre? O tesoureiro veio e disse para a gente o seguinte: naquela manhã, olha, desculpa, mas não tem dinheiro na conta. Deixa para amanhã. E sabe o que dissemos? Não, nós vamos pintar essa grade hoje, porque nós marcamos para pintar hoje. Volta lá no banco e vê se tem o dinheiro. Reverendo, tirei extrato ontem à noite. Hoje, são 9 horas da manhã. O dinheiro não caiu, reverendo. Falei, meu irmão, nós só temos fé e esperança. Que amor nós já temos um para os outros. Volta lá. E o cara entrou, meu tesoureiro na época entrou, saiu, e meu pensamento: Anderson, como tu estica a corda, né? Impressionante. Até você sabe que não tem. Para que dar essa cancha de nada? E o meu pensamento interior: está repreendido, Satanás. Que se a gente tiver que dar 10 voltas nesse banco até cair esse dinheiro, nós vamos dar. Tem que pintar essa grade. Não é minha. É para a glória de Deus. E dá meia hora vem o tesoureiro e a gente esperando o dinheiro para ir comprar tinta. Dá meia hora chega o tesoureiro. Reverendo, peguei lá o extrato. E eu já pensando: não tem problema não, a gente ora aqui, depois do almoço a gente se reúne, vê se caiu. Reverendo, a nossa conta ontem, ela tinha R$4. Falei, a notícia ruim chega cedo, eu lembro. Reverendo, nós estamos agora com R$3.400. E eu não sei se ele deve mexer nesse dinheiro, porque pode ter sido depósito errado. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Fé nós temos, amor nós nos amamos. Surge o lampejo da esperança, vem a resposta: não vai mexer no recurso? Se não quiser mexer, não tem problema nenhum, meu irmão. Me dá o cartão que eu vou comprar essas tintas. Tem uma grade para pintar. E aí, dias depois, por conta de um amigo conhecido do Banco do Brasil, a conta da igreja do Banco do Brasil, falou: não tem como você ver o doador, porque para nós não aparece. Vou falar com meu pai. Ah, rapaz, então, isso aí foi o seguinte: o indivíduo se converteu em um retiro que você participou, e ele colocou no coração que o primeiro dízimo que ele ia dar, depois de se tornar membro, ter feito pública a profissão de fé, seria na igreja que você é pastor. Aí ele descobriu o número da conta da igreja e fez o depósito. Agora imagina se a gente não pinta aquela grade, igreja. Igreja, esperança, igreja. Esperança, igreja. Você está doente, meu irmão? Meu irmão, espere a cura que vem do Senhor. E você pode até não ficar curado da doença, mas tem tanta coisa que Deus vai curar em você durante esse processo, onde os relacionamentos ficarão bons novamente, onde o arrependimento virá, onde o verdadeiro avivamento que ocorre na consciência daquele que nele crê acontece.
Você está desempregado hoje? Igreja, não perca a esperança. É currículo até dizer chega, é bater em porta atrás de porta. Se você disser, preciso de um emprego, eu vou lhe dizer, eu mesmo de mim não tenho. Mas não vai lhe faltar dinheiro para passagem, para tu bater de porta em porta. Não vai lhe faltar conta no Gmail para tu mandar currículo para tudo quanto é lugar. Não vai faltar! Você está passando fome? Tu não vai passar fome. Nessa igreja aqui você não passa fome. Nunca! Você vai passar fome. Nessa igreja aqui, não vai. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que nunca viu-se o justo mendigar o pão. Se você é justo, não lhe faltará pão. A começar do pão nesta igreja. A palavra do Senhor nos diz, Salmo de número 25, verso de número 21. Salmo de número 25, verso de número 21. Assim nos diz a palavra do Senhor: preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. E uma outra tradução, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Igreja Presbiteriana da Tijuca, eu pergunto a você, a tua esperança vem do Fórum Econômico de Davos? A sua esperança vem de quê? E por que acarranca a igreja? Que falta de sono é essa, igreja? Que pessimismo é esse, igreja? Que freio de mão puxado é esse, igreja? Que tristeza, que solidão, que choro é esse, igreja? Se a nossa esperança vem do Senhor, meu amigo, esse é o ano que a gente vai fazer acontecer. Onde só quem nos detém é o Senhor, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Só Ele pode nos deter. Pessimismo, desculpa, temos mais o que fazer. O otimista vê as crianças vendendo sacolé, que bom, coisa boa, no futuro eles vão ter a lembrança de que começaram a vender na igreja, a igreja os ajudou, a igreja fez com que eles desenvolvessem comunhão, trato com as pessoas, trato com os adultos, que bênção. O pessimista, para que vender isso na igreja, não é lugar desse, botar as trancas para fazer esse negócio? Que a integridade e a retidão nos protejam, porque a nossa esperança está no Senhor. Salmo 33, verso de número 18. Salmo de número 33, versículo de número 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Só isso? E sobre os que? Na sua... Sobre aqueles que o esperam na sua misericórdia, sobre aqueles que têm esperança na sua misericórdia. Salmo 40, verso de número 1. Salmo 40, verso de número 1. É uma pena que a versão do João Ferreira de Almeida atualizada sempre bota em ti espero, quando na verdade é deposito toda a minha esperança. Salmo 40, verso de número 1. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se quando clamei por... A igreja perdeu. A igreja perdeu a intimidade com Deus de clamar por socorro. A igreja passou a materializar sua esperança em eventos, ações e pessoas. E esqueceu que quem rege e sustenta a história da igreja e da humanidade, quem é? É o Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Em uma outra tradução, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Tudo que eu acredito, tudo que eu acho, tudo que eu creio, tudo que eu possuo, tudo que eu espero, todo o meu eu, toda a minha energia, toda a minha vontade, tudo que eu sou, tudo que eu espero, eu entreguei para o Senhor. E o Senhor se inclinou para mim quando eu clamei a Ele, socorro! Igreja Presbiteriana da Tijuca, nenhum
homem é capaz de dizer o que acontecerá com a igreja, porque a igreja pertence ao Senhor Jesus. De tal modo que todo tipo de insegurança, baixa autoestima, solidão, crise de choro, cansaço, desânimo, tristeza, acorde, são características de falta de esperança. Por que você vai muitas vezes se consultar com um médico e você sai da consulta aliviado? 3 dias depois volta a dor. Em alguns casos, quando você vai, você está dolorido só de ficar na sala de espera. A dor passou. Não é verdade? E a gente fica com aquela cara sem graça, doutor, é só chegar aqui e a dor some. Você vai numa sessão de acupuntura, uma sessão de shiatsu, qualquer uma dessas outras filosofias orientais que fazem o melhor no tratamento humano também, você deita ali naquela cama e começa a colocar aquelas agulhinhas nos pontos vitais do seu corpo, bota aqui também uns grãozinhos do seu ouvido. Você sai dali, rapaz, está maravilhoso. Que mundo bom. Dá 4 dias você está como? Empenado de novo. Aí você acerta no médico. Ele dá o medicamento que é tiro e queda. Você consultou o Dr. Google. O Dr. Google não esconde nada, só não diz o que importa. Mas te diz tudo e você está tomando o mesmo remédio que as pessoas disseram que foram curadas. E você toma aquilo e diz, até durou um tempo, mas depois voltei a ficar ruim. Sabe por quê? Porque quando você vai ao médico e você está na frente dele, sabe o que isso acende em você? Um pouquinho de esperança. Aí tu melhora. Você vai na acupuntura, ele mexe naqueles pontos vitais, acende um pouquinho em você o quê? Esperança. Aí você melhora. Aí você toma o remédio que você elegeu agora, sei se vai dar certo. Porque você acha que vai dar certo, aí você começa o quê? A melhorar. Mas aí você liga a TV 6 horas da manhã, desgraça no BRT. Você liga a TV 9 horas da noite, mataram fulano. Aí você vai comer meio-dia, qual é a reportagem? Desgraça na pista. 6 horas antes de jantar, você liga a TV, a Colômbia está ruim. Terceiro dia, como é que você está, meu amigo? Sessão de acupuntura, esquece. Remédio já não está mais fazendo efeito. Sabe por que você melhora e volta a ficar ruim? Que aquela esperança que te acendeu, acabou de novo. Essa é uma das armas de Satanás. Tirar do povo de Deus o título do ser o povo da esperança. É estabelecer um povo que se esquece que é Deus que conduz a história. Meu irmão e minha irmã, jamais perca a esperança. Salmo de número 42, verso de número 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Só quem tem muita maturidade emocional consegue conversar com a própria alma, meu Deus. Só o indivíduo consegue sentar-se consigo mesmo e falar consigo mesmo. Vamos ser honestos? Vamos ser claros no que está acontecendo conosco? Só o indivíduo assim. E assim era o salmista. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E o salmista sabe por quê. Porque a alma dele está gritando para ele o que está faltando. E ele, assentado nessa conversa com a própria alma, sabe o que ele diz para a alma? Tenha esperança. Tenha esperança em Deus. Tua alma está gritando.
E é momento de você dizer para a tua alma: tenha esperança. Pois ainda o louvarei. Eu vou louvar a quem? A Ele, quem eu ponho a minha segurança, aquele que me chama pelo nome. Tenha esperança, meu irmão. Faz sossegar a tua alma, meu irmão, minha irmã. Você não nasceu para viver nesse estado que você está. Nessa inquietação interior, nessa irritabilidade, esse cansaço, esse desânimo, nessa tristeza, nessa solidão, uma irritabilidade, uma sensação de insegurança. Você não nasceu para isso. Ali, ele carregou tudo isso. E se ele carregou, não lhe pertence mais. Tire da sua mente. Converse com a sua alma e diga para a sua alma para ter esperança. Curva a sua cabeça, feche seus olhos.